Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu quero falar sobre um capítulo que está no livro de Ezequiel, capítulo 8. E eu gostaria muito, assim, de chamar a atenção de todos para algo que a mim me chama muita atenção. Eu já comentei aqui no canal sobre a questão da Igreja Católica ela ter trazido para nós, né, uma imagem, onde eles alegam que essa imagem é a imagem do Salvador. É estranho porque eles trazem ele com uma roupa branca, com aquele pano vermelho, né, que é uma cor que é símbolo de Roma, né, como se ele fosse romano, mas na verdade ele não é romano. Mas eles trouxeram essa imagem desse jeito para nós, e é uma imagem que tem uma aparência bonita. Eu gravei já no último vídeo falando sobre isso, chama bastante atenção. E não é só a questão da imagem, né? É a questão também do nome. O nome dele também, a gente percebe que todas as religiões veneram. Todas as religiões, a grande maioria, né, respeita bastante. A religião que não tem a imagem dele, podemos dizer mais que é a evangélica. Elas não têm a imagem, mas elas adoram o mesmo nome. O mesmo nome, Jesus Cristo, é pronunciado dentro dos templos. Todos estão de acordo que estão buscando o mesmo quando falam Jesus Cristo. Inclusive, até na Igreja Católica, as pessoas que vão lá, elas respeitam muito aquela imagem, né? Elas têm quadros em suas casas. A gente percebe que nas igrejas tem a imagem dele bem grande lá. Tem também a imagem dele tatuada, né? No corpo de muitas pessoas. Muitas pessoas colocam no braço, colocam no peito. As pessoas costumam muito carregar aquele símbolo da cruz, né? Tudo isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo interessante que está aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 8. Porque assim, quando falo sobre essa questão desse ídolo, dessa imagem, eu me lembro que quando eu comecei a ter alguns sonhos para me libertar do sistema religioso e não mais querer participar desse sistema, eu me lembro que o último sonho foi um sonho que colocava essa imagem como sendo a besta. Eu sei que é forte falar isso. Eu não dormi por muitos dias porque eu não conseguia entender o significado. Por quê, né, que seria a besta, né? Hoje, tá? Eu estou falando com muito amor, não quero briga, não quero discussão, estou falando assim o que vem no meu entendimento. Hoje eu percebo que tem algo estranho. Porque quando eu me libertei, eu não conseguia ainda separar a divisão da velha e nova aliança, que foi feita errada no livro Bíblia, né? Eu não conseguia entender que no nascimento do Salvador, no livro Bíblia, eles colocaram já como sendo ali nova aliança. Foi só depois de algum tempo que eu parei de comer do fermento que as pessoas comem nos templos, que eu comecei realmente a ver que fazia sentido. Foi algo assim sobrenatural que aconteceu comigo, porque eu estava totalmente enterrado dentro do sistema religioso. Morto espiritualmente, literalmente. Eu praticava rituais como cantar, pregar, jejuar, esse jejum de comida física, que não tem nada a ver com o espiritual, você deixar de comer uma comida física, no máximo você vai ficar magro, né? Mas espiritualmente você tem que fazer jejum de coisas espirituais, né? Que são, no caso, práticas carnais, né? Práticas carnais. Não ser ambicioso, avarento, aí você consegue se tornar mais espiritual e não uma comida. Mas lá eu deixava de comer, somente quando ia pregar. Aí a gente faz aquela pregação, né? Descendo a linha em todo mundo, porque a gente se sente mais santo quando está praticando ritual, quando está praticando essas liturgias, essas cerimônias todas aí. Então, eu achava que
orando meia hora, 1 hora por dia, eu estava sendo mais espiritual. Então eram rituais que eu acreditava que estava sendo espiritual. Hoje eu vejo que ser espiritual, de acordo com Gálatas 5, é você ser uma pessoa amável, bondosa, uma pessoa justa, uma pessoa que não é ambiciosa, uma pessoa que não é idólatra, porque lá ele fala que os frutos do Espírito é isso. Então, se você quer ser espiritual, é isso que é o fruto. Não é pular, rodopiar, não é não faltar na escola dominical, dar dízimo, nada disso. Tudo isso é ritual. E esses rituais foram trazidos através da Igreja Católica, depois passou para as outras denominações, né? E depois chegou até a Igreja Evangélica, que é a mais nova. Mas esses rituais não melhoram ninguém diante do Pai, e o apóstolo Paulo ele comenta sobre isso, né? No livro de Filipenses, acho que é Filipenses 3, né? Que ele fala que ele era carnal. E o que ele considera lá como carnal, né? Que ele era da tribo de Benjamim, ele praticava todos os rituais, ele foi inclusive circuncidado na carne. E ele fala que ele deixou tudo aquilo para trás para buscar a verdadeira salvação, que é buscar o Pai em espírito e em verdade. Então você vê que ele deixou. É uma pena que o sistema, os líderes religiosos, quando falam dessa passagem, eles falam que o que Paulo deixou para trás foi sua vida de pecado, porque quando eles falam essa passagem, eles citam esse versículo, que esqueçam-me das coisas que para trás ficam, e eles consideram para as pessoas que estão ouvindo que é como se elas estão deixando para trás tudo que ficou para trás, mas lá Paulo está falando das práticas religiosas que ele fazia. Não tem nada a ver com a pessoa que vai para o templo e deixa para trás tudo que ela fez de errado, porque se a gente ler a passagem de Zaqueu, quando ele se encontrou com o Salvador não falou para ele deixar tudo para trás, o que ele tinha feito. Ele pediu para ele voltar ali e se consertar. Então é uma verdadeira lavagem. Lembra quando eu falei que come dessa lavagem que dão no templo? Porque é uma lavagem. E aí eu achava que praticando esses rituais eu estava sendo mais espiritual, até que eu tive esses sonhos que me libertaram do sistema religioso, e no começo não foi fácil. E aí, voltando a essa questão dessa imagem, me chama muita atenção o fato de que você vai no espiritismo, tem ela lá. Você vai na macumba, tem ela lá. Você vai na igreja católica, tem ela lá. Você vai na igreja evangélica, não tem ela, mas tem o nome e o ensinamento é o mesmo. Não muda. As pessoas batizam na água, como na igreja católica, só que na igreja católica eles fazem lá na cabeça, né? Acho que é aspersão que fala, né? Na igreja evangélica eles mergulham na água, imersão, né? Que eles chamam. Aí ficam nessa discussão de qual que é o batismo certo, quando na verdade o batismo certo é o que o Salvador traz, é o do Espírito que João falou. Esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, é esse que nós devemos buscar, que é aquele que traz consciência, que traz luz ao nosso entendimento e que nos liberta das trevas. Não é para rodopiar, para pular, nada disso. Então, assim, onde eu quero chegar com essa mensagem? Tem algo estranho. Por que aceitaram tão fácil o Salvador, se essa imagem está se referindo a ele, na Umbanda, no Espiritismo, aceitaram ele em tudo quanto é tipo de lugar, inclusive até os próprios judeus que o mataram, muitos o aceitam. Mas será que aceitam as palavras do Salvador ou aceitam esse ídolo que Roma criou? E quando eu falo que Roma criou, é interessante porque aqui em Ezequiel 8, que é a passagem que eu quero trazer para vocês, se vocês lerem a passagem toda, vocês vão ver que aqui Ezequiel está falando de um ídolo que Israel aprendeu a adorar, que não veio de Israel, veio de fora de Israel. Aqui no começo, né, o profeta ele fala que e sucedeu, pois, que no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, eis que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então olhei, uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima aspecto de resplendor, com brilho. Eu vejo isso daqui como sendo a luz que ilumina o entendimento, que clareia, que mostra a verdade. Mas, descendo mais um pouco, o profeta ele é levado a ver o que estava acontecendo dentro de Israel.
E aqui casa muito bem lá com o livro de Oséias, que mostra o povo de Israel adorando diversos maridos, que eram os ídolos que eles aprendiam a adorar. E esses ídolos, é claro que eles têm boca, mas não falam, ouvido, mas não ouvem, como a Escritura sempre fala, os profetas sempre falavam isso. Por quê? Porque quem fala pelos ídolos são as pessoas. Quando você vai num templo religioso, tem lá o líder, ele vai ler as passagens aonde Paulo falou, aonde Pedro falou, aonde o próprio Salvador falou, mas eles que vão dar o veredito final, é eles que vão trazer a mensagem. E eles pegam ali as palavras dos profetas, do Salvador, para aprovar o que eles estão falando. Porque você perceba que eles leem às vezes um versículo e pregam 1 hora. Embora poucas igrejas tenham tudo isso de palavra, de tempo de palavra, mas que seja 10 minutos, eles leram um versículo. E às vezes, dentro do contexto, aquele versículo não tem nada a ver com o que eles estão falando. Por exemplo, João 10. Eles pegam lá que o ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim dar vida em abundância. Eles pegaram uma palavra do Salvador, uma frase dele. Eles tiram no contexto e aí eles colocam que essa vida em abundância é riqueza, é você não ter falta de nada, e que o ladrão que vem para matar, roubar, destruir é o diabo. Ou seja, eles pegaram um versículo, uma fala do Salvador dentro de um contexto, onde o Salvador lá ele fala que quem mata, rouba e destrói as ovelhas são os pastores. Lá ele não fala que é o diabo, no sentido desse ser de chifre. Ele fala lá que todo aquele que pula o muro, que não entra pela porta, é ladrão e salteador de ovelha. E ele fala que todos os pastores que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores de ovelha. Então você percebe que ele está falando dos pastores que estavam tosqueando as ovelhas, estavam interessando só na lã. Você percebe que eles pegam um verso e usam ao seu bel prazer, e aí colocam na cabeça do povo uma lavagem, porque aí a pessoa não vai entender nunca o contexto. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, nessa passagem de Ezequiel 8, ele fala sobre o povo de Israel estar desagradando ao Criador. Olha o que ele fala no verso 3. E estendeu a forma de uma mão, né? E me tomou por uma trança da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, nas visões de Deus, e me trouxe a Jerusalém, até a entrada da porta do pátio do templo. Olha que interessante isso daqui. E pediu para que eu olhasse para o norte, onde estava assentada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes no Criador. Olha que interessante, uma imagem que provocava ciúmes no Criador. Então era um marido, era um amante. Porque, querendo ou não, o que provoca ciúmes no marido para com a mulher? Ela ter um amante. E aí vem e fala, eis que a glória de Deus, Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale e tal. Ele vem falando. Eu vou puxar mais para baixo. Olha quem era esse ídolo que eles estavam buscando. O verso 14 fala. Ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, e eu estava olhando, e eis que estavam ali as mulheres assentadas chorando por Tamuz. Interessante, né? Tamuz, Jesus. Perceba a semelhança. Mas eu vou mais longe. Quando você faz uma pesquisa aí no Google, pesquisa para você ver. Hoje nós estamos na era da tecnologia, da informação rápida. Eu fiz uma pesquisa. Quem era Tamuz e qual a data do seu nascimento? Está escrito assim, ó. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, é comemorado o nascimento de Tamuz. Olha só, dia 25 de dezembro. Aqui diz assim, que quando os persas dominaram a região, eles levaram as idolatrias da Pérsia, inclusive os deuses Tamuz, Nimrod e Semiramis, a trindade, pai, a mãe e o filho aqui. Só que é interessante aqui que fala que eles mudam de nome no decorrer das gerações. Gente, olha isso. Tamuz, Nimrod e Semiramis vem desde lá da destruição da Torre de Babel. Inclusive, Nimrod foi o cara que projetou a construção da Torre de Babel. Isso é muito interessante porque Tamuz
ele nasceu no dia 25 de dezembro, que é a data comemorada do nascimento de Jesus. Aqui diz no próprio Google que muda de nome o tempo todo esse ídolo. E esse ídolo estava sendo adorado lá em Jerusalém. Olha o texto de Ezequiel 8. Estava sendo adorado lá. O que me vem em mente? O que me vem em mente é que esse ídolo, como fala aqui que é um ídolo que vem da Pérsia, não só da Pérsia, mas via desde a antiguidade, lá da destruição da Torre de Babel, e ele se espalhou por todos os povos e ele foi sendo adorado. Quando o Salvador separa o povo de Israel, que isso acontece muito depois da destruição lá da Torre de Babel, quando ele separa esse povo, que ele não quer que não entre idolatria lá dentro nem nada, a gente vê que o povo de Israel foi levado a cativo para onde? Para o Egito. No Egito eles adoravam esse Deus lá. Quando Moisés sobe lá para buscar as tábuas da lei, ele volta, eles estavam adorando ali o bezerro de ouro. Será que não tem nada a ver com esse ídolo? Que eles estavam lá no deserto adorando? Leia Atos capítulo 7, que você vai ver ali Estevão falando que o povo de Israel abandonou o Criador no deserto para buscar os ídolos que eles estavam acostumados a adorar na onde? No Egito. Quando vem o Salvador e ele traz a mensagem do Pai que liberta, que é ensinando as pessoas a se consertarem, veja o que ele fez com Zaqueu, ele ensinando as pessoas a devolver o que roubou, a serem pessoas boas, justas perante o Pai. Esses mesmos homens que praticavam os rituais lá em Israel, que ensinavam o povo a praticar esses rituais e que lucravam muito, conforme o Salvador falou lá no livro de João, eles faziam a casa do pai de comércio. Quando eles matam o Salvador disse para eles que o pai tiraria a mordomia deles, conforme na parábola dos mordomos. E o pai daria a mordomia deles, a mordomia para quem? Agora, para aqueles que buscassem em espírito. Ou seja, na verdade o pai não precisaria mais de ter mordomos, né, na nova aliança, porque agora passamos a ser filho, como Paulo fala, Abba, Pai. Passamos a ser filhos agora. Não precisamos mais de termos padrastos que eram os mordomos que cuidavam das coisas do Criador, que eram os lavradores, que cuidavam da vinha. Veja que interessante, lá na parábola da vinha, eu sempre comento que eles falam que eles matariam o filho para viver da herança, como eles já tinham matado os servos. Pensa comigo, por que eles colocaram no livro Bíblia o nascimento do Salvador ali, sendo a nova aliança? Não seria para as pessoas praticarem os rituais que era para Israel praticar? Porque se eles colocam que a nova aliança começa com a descida do Espírito Santo, que é ali que começa uma nova aliança, que é onde o Pai tem um novo jeito de se relacionar com a humanidade, não mais agora através de intermediários, homens, sacerdotes, mas agora nós temos um único sumo sacerdote, que é o próprio Salvador, e ele nos leva direto ao Pai, sem intermediários. Mas se as pessoas entendem isso, acaba o sistema religioso. Então eles tiveram que colocar o nascimento do Salvador, sendo ali a nova aliança, impossível, porque a velha ainda estava valendo. O Salvador foi apresentado no templo, os rituais não pararam, as práticas físicas todas estavam ainda acontecendo. O povo batizou numa água física, comeu um pão físico, tudo físico, porque eles precisavam ver para crer. Por isso que a Escritura fala que a nova aliança, quem não precisa ver para crer é mais bem-aventurado. Por quê? Porque aí não é mais enganado. Os lavradores não conseguem enganar, eles só enganam quem ainda precisa ver para crer. Por isso que eles conseguiram, depois do Criador, destruir o templo lá no ano 70, né, provando que aquele templo realmente não ia ficar pedra sobre pedra, que era para findar ali a era-lei, que aqueles homens não deixavam a era-lei acabar, então o Pai teve que vir. Eles não creram na mensagem do Salvador, então o Pai teve que vir e destruir tudo. Foi uma catástrofe, foi uma destruição. Por isso que em Mateus 24, o Salvador fala, ai das grávidas, foge para as montanhas, né? Ai das grávidas, né? Ai do sábado, porque era uma prática de guardar o sábado, né? Ali ele fala que o Pai ia vir, lá, por isso que ele fala que não passaria aquela geração, que todo olho, as pessoas o veriam vindo na nuvem, porque ele realmente veio para aquele povo que ainda precisava ver para crer, e tem passagens que fala que aqueles que que o furou, né? Essas pessoas também o veriam.
Muitos aqui não morrerão, mas me verão em meu reino. Olha quantas falas dele mostrando que ele viria e aquele povo iria sofrer porque não creram na mensagem. E realmente isso aconteceu. Só que aí, depois que passou tudo isso, vem o Império Romano lá e destrói Jerusalém e tudo mais. Só que depois disso, o Império Romano, que era político, se tornou religioso. Hoje nós temos aí a Igreja Católica, para não mentir. E ela continua ainda exercendo poder político sobre os povos. E aí eles levantam um ídolo que nasceu dia 25 de dezembro, que é considerado como o Deus Sol, embora o Salvador é chamado na Escritura do Sol da Justiça, mas espiritualmente, não para você adorar ele como sendo o Deus Sol. A gente vê o padre entrando com aquele símbolo do Sol, né, nas missas. E quem era considerado como Deus Sol era Tamuz. O próprio Salvador tem diversas passagens onde ele não aceita adoração. Por que o sistema o idolatra? Pense comigo se eles não pegaram a herança do Salvador, a palavra, e colocaram esse ídolo, Tamuz, que já era adorado, já era conhecido dos outros povos, como o ídolo oficial da igreja. Porque se eles pegassem ali o Salvador, os outros povos não aceitariam. Agora, quando eles pegaram a mensagem, que é a herança, e colocaram no ídolo que o povo já estava acostumado a adorar, olha aqui que fala no Google, que é o povo da Pérsia, mas antes da Pérsia já adorava, porque Tamuz vem desde lá de Semíramis, de Nimrod, da construção da Torre de Babel. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Não sou eu que estou inventando, está escrito aqui, ó, o povo em Jerusalém adorando a Tamuz, chorando por Tamuz. Ó, então me disse o Criador, filho do homem, você vai ver coisas ainda piores, abominações maiores do que essa. Ou seja, leia, olha aqui, ó, no finalzinho do verso 16, as pessoas estavam adorando ao sol. Não é o ídolo que Roma entra lá nas missas, os papas, os padres, com aquele desenho do sol. E quem é o sol? É o Jesus, é o Tamuz. Está entendendo? Então, seria essa imagem a besta? É só uma pergunta. No meu sonho falou que era. Hoje eu entendo como sendo porque quando as pessoas deixam de fato cumprir a palavra do Salvador e serem pessoas melhores, justas, bondosas, obedientes à voz do Criador, do Espírito Santo, que ele derramou com preço de sangue, porque seu filho foi até o fim, trazendo a mensagem que liberta. É a mensagem que limpa o copo, lembra? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a mensagem. Mas aí vem esses homens, os lavradores, e agora eles falam que não, é o sacrifício. E aí as pessoas creem, levantam a mão como crendo no sacrifício, mas continuam ainda não sendo espirituais. No dia a dia, são tão carnais quanto as pessoas que eles julgam como sendo do mundo, ou seja, não seria 2 vezes merecedor do inferno uma pessoa dessa, que acredita que por estar agora praticando o que é correto, porque aprendeu dentro do templo, ela está mais perto de Deus, quando na verdade ela está mais distante ainda, porque ela praticando esses rituais, ela não tem nem a possibilidade de fazer o que é certo, porque ela não consegue enxergar que quando ela estende a mão para uma pessoa necessitada, ou quando ela paga a sua conta em dia, quando ela não mente, quando ela fofoca, ela não consegue enxergar que é aí que ela está sendo espiritual. Ou seja, então ela está enganada 2 vezes. Porque quem não está nesses lugares tem chance ainda de fazer alguma coisa que aos pais soa como um louvor verdadeiro. Mas quem está nesses lugares acha que cantar é que é louvor e nunca vai enxergar que quando ela dá um sorriso, um abraço, quando ela ajuda uma pessoa necessitada, quando ela tira o peso das costas de alguém, uma dívida que ela não cobra, que ela se sensibiliza que a pessoa não pode pagar, que é nesse momento que ela está louvando ao Pai, mas ela acha que quando ela vai para o templo e canta uma música que foi
escrita para dar lucro ao escritor, porque eles ganham direitos autorais, fazem shows. Ela acha que quando canta essas músicas que ela está sendo espiritual. Então você percebe que aqui a gente matou vários coelhos, um coelho com várias pauladas. Desculpa a expressão, né? Soa como um ato sem amor, mas é uma frase que o pessoal fala, né? De resolver várias coisas dentro de uma só. Vemos aqui que tinha um ídolo que o próprio Israel adorava dentro de Israel, porque trouxeram de fora para dentro, como em Atos 7, Estevão revelou. Seria esse Tamuz, não sei qual nome estava tendo ele na época do Salvador, porque aqui em Ezequiel é uma época bem antes da vinda do Salvador. Seria esse Tamuz um dos maridos da mulher samaritana, que mudou de nome? Se você for lá no livro de 2 Reis 17, se eu não me engano, lá mostra os nomes dos maridos da mulher samaritana, que eram os ídolos que ela aprendeu a adorar em Samaria. Será que esses ídolos lá já não eram um nome diferente? E quando vem o Salvador, que ele fala desses 5 maridos que você tinha, nenhum é o seu, o que você tem hoje não é o seu, nem aqueles, será que não se referia a esse ídolo que muda de nome, conforme está aqui no Google? Será que hoje ele está usando o nome de Jesus e enganando multidões? Nos templos de Umbanda, Espiritismo, evangélico, católico? Porque as pessoas quando ou adoram a imagem ou só o nome, se as pessoas praticam rituais, ficam adorando ele, quando ele nunca pediu adoração. Eu vim fazer uma pesquisa breve aqui só para finalizar sobre essa questão de adoração. Eu achei um site aqui de um pastor e por isso que eu falo, tem que tomar cuidado porque os pastores, a impressão que eu tenho é que eles são os falsos profetas da besta, dessa besta que está enganando a multidão. Porque eu encontrei aqui um pastor falando sobre a questão de Jesus ter recebido, que o Salvador recebeu adoração. E ele cita as passagens que justamente eu já comentei aqui no canal. Ele cita a mulher cananeia, mas a mulher cananeia era gentílica, era uma prática normal eles adorarem a criatura. Ele cita aqui João 9, quando fala do cego de nascença, o texto é claro, era um cego. Essa cegueira representa a cegueira espiritual. Então ele adorar era algo normal para quem está em trevas. Paulo cita, né, que em Romanos 1, que mudaram a verdade do Criador em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Por que será que ele disse isso? Vale a pena a gente parar para pensar, né? Em Lucas 4, o Salvador fala que só ao Criador nós devemos adorar e prestar culto. Só a Ele. Mas a gente vê Lucas 4, gente. E Mateus 4 também, verso 10. Por que hoje nos templos as pessoas adoram a Jesus? Ou seria Tamuz? Com a herança do pai e as pessoas buscando ao pai fisicamente, por intermédio desse ídolo, praticando rituais, indo para templo, porque é através dele que as pessoas vão para templo. Se não tiver ele, ninguém vai. Pense. Se fizer algum sentido para você essa mensagem, eu já fico feliz. Se não fizer nenhum sentido, entenda que estou apenas aqui trazendo alguma forma de tentar entender isso que está acontecendo, porque é tanta religião, mas não tem melhora no mundo. Sabe o que faz o mundo ainda ter um pouco de sabor? Não são os religiosos, porque você só vê eles nos templos. Mas são as pessoas que são capazes de dar o espaço para o outro. São as pessoas que são capazes de engolir a raiva naquele momento para não se transformar num Hulk e sair quebrando tudo. São esses que ainda o Pai não destruiu o mundo. Porque se todos fossem maus, não tinha jeito mais. Já tinha tudo se acabado. A lei ainda é que põe ordem. Tire a lei um dia. Você vai ver que aquele seu vizinho que parece bonzinho é capaz de entrar na sua casa para roubar aquilo que ele inveja de você. É a lei que controla, não é o amor. Mas o Pai busca aqueles que ainda são capazes de serem bons, de serem amáveis, por intermédio do Espírito Santo, não porque a lei manda. Que você não precise de lei para ser bom, esse é o meu desejo. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, que tenha Ele como seu Pai. E que você, sei lá, analise essa mensagem, porque é muito estranho existir um Deus que era um Deus Sol, nasceu dia 25 de dezembro,
é um ídolo que, inclusive, eu estava vendo aqui também um dos significados do nome dele, fala que ele é um ídolo que ele é diferenciado pela sua beleza. Estranho, né? Que esse ídolo que a Igreja Católica apresenta também é muito diferente de Isaías 53, quando lá o profeta disse que o Salvador não tinha beleza e nem formosura. Porque realmente, da onde ele veio, não estou falando de Israel terrena, do povo de Israel terreno, mas espiritualmente não tinha como ter beleza, porque o povo estava entregue a enganos. Olha Ezequiel 8. Eu vou parar por aqui. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.